Mahatma Gandhi dizia que se perdesse tudo que se escreveu, mas se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque a partir do Sermão da Montanha, tudo poderia ser refeito, reconstruído. E Mahatma Gandhi nem ao menos cristão era, né? Era o nome da Índia. Reconhecia a grandeza e a importância desse Sermão da Montanha. O sermão é muito grande e nós reservamos para a nossa conversa hoje um pedaço do sermão. Na verdade, dizem que o Sermão da Montanha é a coroa do Evangelho de Jesus. E talvez se possa dizer ainda que a joia da coroa são as bem-aventuranças. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está estruturado em cima dessas questões. Nós vamos trabalhar hoje um pouco com as questões ligadas a essa joia da coroa, que são as bem-aventuranças. Vamos trabalhar um pouco essas questões. Elas são de grande profundidade. Vamos trabalhar alguma coisa aqui para a nossa compreensão. Mas antes eu gostaria de falar um pouco de duas pessoas que me ajudaram a compreender o Sermão da Montanha. Um deles era um suboficial da aeronáutica. Estamos falando dele ainda há pouco. Nós o conhecemos. Luiz de Souza Gomes. Eu o conheci nos anos 70, na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, em Deodoro, onde na época participávamos do núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas, que tem lá o seu maior grupo brasileiro, é lá na Vila Militar. E o Luiz trabalhava conosco. Era uma criatura assim, ele era muito curioso, muito estudioso, muito dedicado, e era um elemento da aeronáutica, servia ali perto, no Campo dos Afonsos, trabalhava sobretudo na área da educação física, que era a sua especialidade. Gostava muito da doutrina espírita. Ele escrevia, ele cantava, ele compunha, ele fazia poemas. Ele era um poeta, um filósofo, um trabalhador do bem, e toda a sua família participava desse processo. Um dia ele chegou para mim e disse assim: professor, eu estou a pique de me aposentar da minha atividade militar. Vou ficar em casa, mas eu tenho um grande sonho. Qual é, Luiz? Eu gostaria de estudar medicina. Medicina é difícil, né? Passar no vestibular de medicina é difícil. E ele perguntou para mim: o que você acha? Eu acho maravilhoso. Nós precisamos espíritas, precisamos de médicos espíritas que possam agregar ao conhecimento da tecnologia da medicina, o conhecimento das vibrações que a espiritualidade coloca, o tratamento em função dessas vibrações. E ele assim se sentiu estimulado. Até estudamos juntos um pouco de física e matemática, que era mais ou menos da nossa área. Enfim, e ele passou no vestibular, contrariando todas as perspectivas, já que o vestibular é muito difícil. Ele passou no vestibular e fez um curso brilhantíssimo, aquele curso longo de medicina, um curso gigantesco. E foi logo se preparando para trabalhar na área das vibrações, buscando uma especialização em homeopatia. Lá na Cruzada dos Militares Espíritas, havia uma enorme quantidade de medicamentos homeopáticos. E ele já recebia as pessoas e fazia o tratamento espírita e associava a isso o tratamento da homeopatia. Lembrava muito aqueles primórdios do movimento espírita, lá no início do século XX, quando os pobres procuravam a Federação Espírita Brasileira
invariavelmente eram tratados com medicamentos homeopáticos. Aliás, essa tarefa existe até hoje. Mas isso faz parte da história do movimento espírita do Brasil, e é importante ressaltar isso. O atendimento aos pobres se fazia de todas as maneiras, incluindo o serviço de homeopatia. O doutor Bezerra de Menezes era homeopata, né? E havia uma grande quantidade de médicos espíritas homeopatas. E temos certeza que o Luiz de Souza Gomes estava inspirado nesses exemplos maravilhosos para dedicar o restante da sua vida. Ele podia se aposentar. Ele chegara ao início da vida de oficial da aeronáutica, teria um valor razoável para a sua sustentação, para a sua família, já tinha sua casa, já tinha o seu carro, a sua vida já estava estabilizada. Ele, certamente, não precisava de mais outras coisas, mas foi estudar para servir ao próximo. E era exatamente esse o conceito: estudar medicina para servir aos pobres. Jamais, disse a ele, passava pela cabeça dele ganhar dinheiro com isso, porque já tinha o suficiente. Apenas precisava do referendo oficial para poder exercer o tratamento ao próximo. E assim ele terminou o curso, de maneira magnífica, entre os primeiros colocados de sua turma. E a turma resolveu fazer uma festa de despedida do curso. Organizaram isso numa subsede ali em Teresópolis, uma subsede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ali em Teresópolis. É um lugar muito bonito, com muitas árvores, com muitos pássaros, um lugar lindo que certamente seria muito do gosto do nosso Luiz. Ficou muito feliz com aquela escolha. Passava um rio cheio de pedras imensas, pedras de todos os tamanhos, mas sobretudo grandes pedras. Esse rio nasce lá no alto da Serra dos Órgãos e vem descendo calmamente. Geralmente ele é um rio de pouca água e ficam aquelas pedras todas aparecendo, e as pessoas caminham para lá e para cá no meio das pedras, molhando-se um pouco, com muita alegria, com muita satisfação. Mas esse rio tem um problema. Como esse rio de montanha, às vezes aparece um fenômeno estranho chamado cabeça d'água. E a água se forma violentamente lá no alto da montanha e derruba-se por sobre o leito do rio, inundando tudo e arrastando tudo. Então os acadêmicos de medicina estavam ali sentados na beira do rio, né, num piquenique muito agradável, conversando sobre as alegrias da escola, da formação, sobre a perspectiva do futuro. E algumas moças entraram ali na água para molhar os pés, e de repente veio uma cabeça d'água. A cabeça d'água terrível, aquele ronco violento, numa velocidade espantosa, descendo, inundando tudo à volta e arrastando tudo que ali estava. E arrastou as duas moças, a cabeça d'água. E elas seriam perdidas, certamente, iam desencarnar, quando o Luiz atirou-se na água, jogou-se contra aquela onda gigantesca e conseguiu salvar a primeira moça, colocou na beira. Enquanto ela respirava, ele jogou-se novamente dentro d'água, a cabeça d'água cada vez mais alta, cada vez mais alta, cada vez mais alta. E quando ele chegou na outra moça, ela o arrastou e não foi mais possível. Os dois foram tragados pela água. E Luiz desencarnou. Foi aquele choque para todos nós, seus amigos, seus companheiros, sua família. A perspectiva de futuro, né, que estava ali, o servidor. Que baque terrível para nós, que fazíamos parte do seu grupo de companheiros, a cruzada espírita, o atendimento aos pobres, eu ficava olhando aquele monte de pequenos vidros onde estavam os medicamentos que ele havia preparado com tanto carinho, com tanto amor. E nós fizemos a nossa reunião mediúnica algum tempo depois. E o Luiz comunicou-se. E ele estava alegre e feliz. E disse: César, você se lembra da escadinha? Vocês vão ver a escadinha daqui a pouco aqui. Você se lembra dos degraus da escadinha? É claro que a gente lembrava. Então ele disse: pois é, eu acho que passei por vários desses degraus.
E você não pode imaginar como é bom subir essa escada. E aí terminou a manifestação. As pessoas certamente não entenderam, mas nós entendemos e vocês vão entender daqui a pouco. Como é bom passar por essa escada. A outra história é uma história também muito interessante de subir a escada, em que nós fomos trabalhar na nossa vida militar, fomos trabalhar em Três Corações, em Minas Gerais. Era a escola de sargentos, onde nós éramos instrutores lá. Logo que nós chegamos, na primeira semana, estava sentado lá no gabinete, quando percebi um homem magro, já com a idade um pouco avançada, certamente, e ele vinha de bicicleta, uma bicicleta antiga, e ele de condição bem modesta, parou a bicicleta ali ao lado, pediu licença e disse: eu soube que o senhor é espírita. Eu disse, realmente estou tentando aprender a ser espírita. Eu queria ver, disse ele, eu queria ver se o senhor me arranjava um pouco de osso. De osso? Porque aqui no quartel vocês não fazem a comida dos soldados? Faz. É que a gente faz a sopa dos pobres. Se o senhor me arranjar um pouco de osso, a sopa dos pobres vai ter mais substância. E vai ser melhor para os pobres. E eu olhei aquilo, a sopa dos pobres. Onde é? Aí é na minha casa. E aí tinha subida. As Três Corações é uma cidade na montanha. Então aquelas subidas imensas. E nós subimos. E vimos, quando chegamos perto da casa dele, vimos as pessoas sentadas no chão, aguardando a hora da sopa. Aquelas pernas inchadas, aquelas barrigas grandes, aqueles olhos esgazeados, aquele cheiro da bebida, do tabaco. As pessoas lá, aguardando a hora da sopa. E lá no fundo do corredor, a casa dele, casa simples, modesta, no fundo do corredor, via-se a cozinha. Aquela cozinha antiga, mineira, daquele fogão de lenha, né? Em cima do fogão, uma dessas panelas enormes que tem muito nas Forças Armadas, fazer comida para soldado. E dentro dela havia quase que um remo de madeira para poder mexer os ingredientes da sopa. E lá estava aquele homem, fazendo a sopa dos pobres. Naturalmente que nós conseguimos não só os ossos que ele pedia, mas conseguimos também algumas verduras, alguma coisa, para que a sopa pudesse ganhar, como ele dizia, mais substância, né? Mais substância. E todo dia era aquela subida, era um morro alto. Então, ele estava fazendo a sopa, e eu olhava para ele e dizia: o senhor já tem idade, por que o senhor está fazendo a sopa? Ele dizia: eu fui sargento de infantaria, eu sou paulista, e eu servia no interior de São Paulo, quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E eu fui chamado para servir ao Brasil, combater na Itália. Fiz 6 meses de treinamento, de preparação. Depois pegamos o navio e nos deslocamos, fazia muito frio, caía neve. E tomamos posição no primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, lá no interior da Itália. A guerra já estava no fim, mas havia muito tiro, havia muito sofrimento, muitas agonias. E eu estava terrivelmente sofrido, disse ele, porque naquela época eu já era espírita. E tudo que eu não queria dar um tiro em alguém. Mas eu era sargento de infantaria. E o sargento de infantaria, o que ele faz é dar tiro. É isso que a infantaria faz. E mais, como eu fui chamado para o meu regimento, eu fiz parte da ponta do regimento. Eu comandava o primeiro grupo de combate da Força Expedicionária Brasileira, dizendo da FEB, porque é FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, o primeiro escalão da FEB. Então, na hora que a guerra fosse começar, o homem que ia dar o primeiro tiro era eu. E disse ele com uma voz sofrida, um coração amargurado. Eu rezava todos os dias para que isso não acontecesse. Mas os nossos superiores, os oficiais, os outros, diziam: olha,
Você coloca o seu pelotão lá na frente, o seu grupo lá na frente, que na hora que vier a ordem, você vai comandar o primeiro tiro. Isso, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir o meu dever militar, mas eu sou espírita, meu senhor, eu não quero matar ninguém. Eu não acredito na guerra, não gosto da guerra. Essa coisa fratricida, os homens combatendo por coisas que na verdade não contam. Senhor, e ele rezava, e lhe contando isso, era absolutamente emocionante. Ele disse naquele dia, a madrugada inteira o canhoneio aumentou extraordinariamente. E nós sabíamos que quando a artilharia, o canhoneio aumentava, isso era sinal de que na manhã seguinte a infantaria ia avançar. Porque era isso que eles faziam. Então, eu percebi que naquela manhã, assim que o dia raiasse, viria a ordem para começar a dar tiro. Senhor, me livra. Eu não quero matar ninguém. Eu não quero dar tiro em ninguém, Senhor. Então, quando o dia já vinha raiando, eu ouvi o ruído que vinha de trás. Era um soldado. O soldado coleando no chão. A neve, o frio, a lama, o terror, o tiro, a guerra, a batalha, o canhoneio. Meu Deus, eu não quero matar ninguém. Mas o soldado certamente ia trazer a ordem do capitão. Eu ia colocar o meu grupo de combate em posição. E nós íamos avançar como se fosse uma flecha de fogo sobre o tedesco que estava lá na frente. E aí, para minha surpresa, o sargento disse assim, o estafeta disse assim, sargento, o capitão está dizendo para o senhor ir lá na retaguarda, que ele quer falar com o senhor. Deve ser para ver uma ordem pessoal, a fim de que eu possa sair atirando e matando uma pessoa de gente. Meu Deus, me livra dessas coisas. Então ele começou a recuar, e começou a manobrar junto do terreno, a lama, a neve, o frio, o gelo. Meu Deus do céu, me livra disso, meu Deus, me livra disso. E quando ele chegou junto ao capitão, apresentou-se, o dia vinha quase raiando. O canhoneio era cada vez mais intenso. Ele disse, por certo, é a ordem que vai chegar. Então o capitão disse assim, olha, o sargento responsável pelos trens de cozinha morreu. Diga-se de passagem que as tropas que combatem na frente, não ficam combatendo na frente o tempo todo. Elas combatem 1, 2 dias e recuam. São substituídas para poderem comer uma alimentação quente. Porque é preciso assim preservar a saúde e o moral da tropa, porque ninguém aguenta ficar comendo chocolate e ovo cozido o tempo todo, que é o que se come na frente de batalha. Então lá atrás tem alguém fazendo comida. E é por isso que os canhoneiros se fazem que querem matar o pessoal da comida. Porque na hora que não tiver comida para os outros, o pessoal da frente não pode ser substituído, não vale a pena. É terrível, o moral da tropa cai violentamente. Então, disse ele, o sargento responsável pelos trens da cozinha morreu com um balaço. E você vai substituí-lo. Então ele disse, graças a Deus, não vou ter que comandar o primeiro tiro brasileiro contra as tropas alemãs na Itália. E foi lá e tomou sua posição. E diz ele sorrindo, olha, enquanto isso aquele fogão estava lá, aquela panela imensa estava lá, e aquele remo de madeira, ele fazia circular para fazer a comida, 120 pratos de sopa todos os dias para os pobres. 120 pratos de sopa. Aquele panelaço. E ele rodando e rodando e sorrindo, dizendo, você sabe, César Reis, eu passei a guerra inteira fazendo comida. Não dei um tiro. A espiritualidade me atendeu inteiramente. Levei tiro por tudo quanto é lado. Mas eu mesmo não dei um tiro na guerra inteira. E aí ele fecha o sorriso dele, dizendo assim, o que eu não sabia, enquanto isso a mão está lá fazendo a sopa dos pobres. É que eu estava na guerra, treinando para fazer a sopa dos pobres. O nome dele é Morbello Vendramini. Quando você chega hoje em Três Corações, existe uma estátua na cidade. E ao lado um centro espírita. Centro espírita Capitão Vendramini. Porque ele chegou até o posto de capitão sem dar um tiro e ninguém
graças a Deus, disse ele, aprendendo a fazer a sopa dos pobres. Fez uma obra extraordinária em Três Corações. Subia e descia aquelas ruas, arranjando recursos, ossos, arranjando todo tipo de apoios, legumes para a sopa dos pobres. Não contente com isso, organizou o centro espírita, o único que existia em Três Corações. Embaixo, o albergue noturno e a sopa dos pobres. Em cima, a casa espírita. Era assim que funcionava. E nós participávamos desse trabalho nos anos 60. E foi ali que nasceu uma das instituições mais importantes de Minas Gerais, a chamada Casa da Fraternidade, a maior obra assistencial de Minas Gerais, que nasceu com o sorriso daquele homem que fazia a sopa dos pobres, que aprendeu a fazer sargento de infantaria, fazendo comida na guerra da Itália. Ele já estava com quase 100 anos. E há muitos anos que eu não o via. Mas soube que ele estava bem doente. E resolvi visitá-lo. Porque é um dos heróis da minha vida. É um dos mentores da minha vida. Sentei-me ao lado da sua cama. Lá estava o corpo combalido, sofrido, quase pele e osso. Mas os olhos pequeninos brilhavam. E quando percebeu que eu estava sentado ao seu lado, abriu um sorriso e disse: eu fui para a Itália aprender a fazer a sopa dos pobres. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu só aprendi a fazer a sopa dos pobres, como aprendi a doutrina espírita, vivida, experimentada, que é realmente alguma coisa para ser vivida, experimentada. Não é algo para meramente a meditação e a reflexão. É para arregaçar as mangas e fazer a sopa dos pobres. Ajudar a quem seja necessário. Ele termina essa frase, que foi a última que nós ouvimos com ele, dizendo exatamente isso. Eu passei aqui em Três Corações, anos e anos, subindo morro, para lá no alto fazer a sopa dos pobres. Você sabe, César, eu estou vendo aqui na minha frente aquela escada. Eu acho que daqui a pouco eu vou subir por ela. Aquela escada, uma escada de luz. É a segunda vez que vocês já ouviram falar na escala hoje, né? E é dela que nós vamos falar nesse momento. São pessoas que viveram a mensagem do Sermão da Montanha. Por isso nós quisemos trazer aqui para vocês. Eu queria começar com essa passagem do nosso Leon Denis. Porque ele nos diz isso mesmo, que a vida aqui é uma escola. E é exatamente esse o conceito, aprender. Nós estamos aqui, somos alunos para aprender, né? É um meio de educação. E a ideia dessa palavra educação é entendida na doutrina espírita com a visão do ex do sere. Literalmente é conduzir para fora a essência do ser. O Espiritismo nos diz, como Jesus ensinou, que nós somos seres divinos. E a questão da vida é para que você se exercite, para colocar a sua divindade para fora. É para isso que você existe. É por isso que você encarna e reencarna e reencarna. Para que um dia você possa viver na plenitude da sua divindade. Exercitar. Então, quando fala é um meio de educação, você está aqui para aprender a ser Deus. Porque está dito que nós somos deuses. Então, você veio para aprender a ser Deus. Mas você não aprende por correspondência a ser Deus. Sabe? Você só aprende por vivência, no dia a dia. Essa é a proposta. Então, é um meio de aperfeiçoamento pelo trabalho. Então, é fazer pelo estudo, é refletir. E também pela dor, porque nós somos imperfeitos, e a dor é um mecanismo de ajustamento vibratório, para que você possa se colocar na direção correta.
Esse é o conceito da dor. Não há felicidade nem mal eterno, diz o nosso Leon Denis. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades, do nosso campo de compreensão, de percepções. São resultantes do bom ou do mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio. Quer dizer, nós somos responsáveis. E das aspirações ou tendências que tivermos em nós desenvolvido. A alma livre, responsável, traz em si a lei dos seus destinos. Quer dizer, nós decidimos. Tá? Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. É aquela visão da continuidade, que o processo das reencarnações é finalmente compreendido pela humanidade. Ou seja, ela se coloca dentro da lei de causa e de efeito. Você semeia livremente, mas você colhe obrigatoriamente. E na medida que você vai colhendo coisas que não são tão agradáveis, você vai tratar de semear coisas que vão te permitir colher depois coisas mais agradáveis. É esse o conceito educativo, né? A vida atual é a consequência, é a herança das nossas vidas anteriores e a condição das que vêm posteriormente. Então, é um processo. O espírito se esclarece, se engrandece em potências intelectuais e morais, na medida do trajeto efetuado e da impulsão dada aos seus atos para o bem e para a verdade. É Leon Denis, esse grande filósofo do Espiritismo, que nos coloca imediatamente nessa questão. Quando você vai estudar o Sermão da Montanha, é muito bom ter isso em mente. Nós estamos aqui para aprender. Nós temos condições de tomar decisões. Essas decisões vão definir, tanto no aspecto intelectual como no aspecto moral, qual é a nossa projeção do futuro. Isso muda muito a visão das religiões anteriores. A religião resolvia o teu problema, o espiritismo não resolve o teu problema. Quem resolve o teu problema é você, pelas decisões. O espiritismo facilita, te dá compreensão, te dá entendimento, mas não tira o teu mérito, porque o teu mérito depende da tua decisão. Que é exatamente o que Jesus coloca, como nós vamos ver aqui, daqui a pouco, nessa escada luminosa que vai já já aparecer.